Esse vídeo de hoje foi inspirado num outro vídeo do Arthur Miller, esse criador de conteúdo aqui, em que ele mostra os 4 sites que ele ajuda para encontrar referência e tudo mais, que podem te ajudar a ser mais criativo. E, bom, como bom criativo, eu vou modelar a ideia dele, vou roubar um pouco, me perdoa, Arthur, ou me empresta a sua ideia, Arthur. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 sites, 8 sites, sim, alguns eu uso muito mais e outros eu uso muito menos, mas são sites que me ajudam a buscar referências, ser mais criativos. Eu trabalho como copywriter, ele também é redator publicitário, mas ele tem uma visão estética de imagem muito melhor que a minha. A minha vai ser mais para ter referências para escrita, para criatividade, esse tipo de coisa. E eu acho que pode te ajudar. Então eu vou fazer como ele fez, vou catar essa câmera aqui e vou mostrar minha tela ali pra vocês, pra poder mostrar esses sites do que eu mais uso pro que eu menos uso. Eu poderia fazer um mistério, né, fazendo do site que eu menos uso pro site que eu mais uso, mas eu não quero fazer isso, então eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer do site que eu mais uso pro site que eu menos uso. Eu vou colocar aqui na tela, tá, os sites que são, porque provavelmente essa URL vai estar pequena, porque eu tive que expandir a câmera aqui no meu celular, tudo bem? Mas acho que vai fazer sentido ainda, de qualquer forma, para vocês. Voltar até um zoomzinho. O primeiro site é o Ads of the World. Assim, eu já vou avisar que a maioria dos sites são em inglês, tá? E se você ainda não aprendeu inglês, compre esse curso aqui. Mentira, não tem um patrocinado de inglês. Mas se você quiser patrocinar, eu recomendo muito que as pessoas aprendam inglês. Quem sabe aí pode ser o primeiro patrocinador do canal. Mas a maioria dos sites tem site em português também, mas a maioria dos sites são em inglês. O primeiro é o Ads of the World, Anúncios do Mundo, né? Anúncios do Mundo, eu gosto muito do Ads of the World, porque basicamente ele é um site que reúne as principais campanhas publicitárias do mundo inteiro. Então, quando eu tô pensando em anúncios e tudo mais para os meus clientes, muitas vezes a gente fica fechado no mundo do marketing digital e tudo mais e acaba não focando no mundo da redação publicitária, que também tem muita coisa, muita ideia criativa, muito mais até do que o marketing digital, porque eles estão há muito mais tempo no mercado, tudo bem? Inclusive, alguns têm muito mais dinheiro para poder fazer campanhas. Então, você consegue ver as coleções aqui. O que eu gosto muito é que você consegue ver as coleções aqui, ó, do Ads of the World. Então, por exemplo, tem o Cannes Lions, quem venceu, o Clio Awards. Inclusive, você descobre prêmios aqui que você nem sabia que existia. Por exemplo, você provavelmente não sabia que existe o Clio Awards, o Cannes Lions, talvez. Então você consegue ver alguns anúncios separados por coleções. Por exemplo, anúncios da Coca-Cola, anúncios voltados para o público LGBT, anúncios de mudança de clima, anúncio Clio Awards de vários anos e tudo mais. Então, assim, você consegue ver por isso, você consegue ver anúncios profissionais, ou seja, de agências que foram pagas para fazer aquilo, anúncios de estudantes fazendo, e você consegue pesquisar por exemplo, aqueles anúncios bem famosos do Super Bowl, né? Que são anúncios do Super Bowl, por exemplo, que são muito famosos, que a galera da final do Campeonato Americano, você consegue ver os anúncios do Super Bowl. Então você consegue pesquisar aqui, por exemplo, por tipo de mídia, indústria, coleção, se você quiser pesquisar, mas você consegue ver os anúncios do Super Bowl. Por exemplo, está marcado como anúncio do Super Bowl. Então, é um site muito bom para poder buscar referências, assim, de anúncios que são premiados, sabe? Então, fugir um pouco do normal que você faz. O outro site muito parecido com ele é o The Drum. E o que eu gosto do The Drum são os Ads of the Week, que é basicamente essa página do The Drums, que ele vai pro Ads of the Week. Então a gente vê alguns sites, por exemplo, ele faz toda semana, basicamente ele faz um resumo dos principais ads da semana, principais anúncios que performaram naquela semana. Então se a gente ver aqui, por exemplo, ele faz basicamente uma newsletter ali, ele bloqueou aqui o meu site. Ele bloqueou por causa de um termo que vocês viram qual que foi. Provavelmente vocês viram qual que foi. Mas aqui eu vou conseguir entrar nesse daqui. Então aqui, ó. A gente vê Arsenal Street with Giant Footballers and Tiny Cities. Então ele vai colocando aqui quais são o que mais chamou atenção durante aquela semana. E aqui é muito legal porque tem tanto de arte quanto de vídeo. Então campanhas diferentes, esse daqui, por exemplo. Campanhas pensadas por pessoas que têm muito orçamento e tudo mais, para você conseguir pensar sobre
sobre criatividade. Eu gosto muito desses dois. Provavelmente é os dois que eu mais uso, o Ads of the World e o The Drum. Mas o The Drum eu uso principalmente isso daqui, ó, Ads of the Week, que é essa meio que newsletter semanal. Mas o The Drum, ele tem outras coisas que são pagas, por exemplo, a assinatura do The Drum, e também tem outros artigos de opinião. Esse aqui, por exemplo. The Ads That Succeed Succession, Separating Serious People from the Fucking Dopes. Então, tipo assim, ele tem alguns artigos de opinião aqui também que são legais. Brand Strategy, The Data is In. What the Americans Really Think of American Eagle Sydney Sweeney Ad. Então, assim, a Sydney Sweeney fez esse aqui. O que os americanos realmente acharam? É um pouco meio nerd demais? Talvez seja um pouco nerd demais, mas é um site fantástico para você ter referências. Se você quer sair do comum e quer ver coisas que as outras pessoas não veem, primeiro, aprenda inglês. Mas eu posso traduzir. Aprenda inglês, pelo amor de Deus, tá? O terceiro é o meio e mensagem. Vamos parar de ser um pouco de vira-lata e vamos vir pro Brasil, né? O meio e mensagem talvez seja o principal site quando a gente fala de marketing, mídia, assim, né, principal. E tem vários artigos muito legais, algumas notícias sempre voltadas para essa questão. Então, por exemplo, receita da Disney sobe com bons resultados do streaming. Pô, pra que eu vou saber disso? Às vezes é melhor você tá pesquisando sobre alguma coisa, sabe? Então, você tá pesquisando, por exemplo, a semana passada eu tava pesquisando sobre bets, né, para fazer um artigo, uma coisa para um cliente específico sobre bets. O meio mensagem, ele tem uma perspectiva de bets que não é voltada só para uma notícia comum, né? Eles têm também newsletter. Basicamente, o meio mensagem é uma reunião, um site, um portal de notícias que ele é muito voltado para o mundo empresarial, mundo corporativo, esse tipo de coisa. Então você vê algumas campanhas, por exemplo, esse aqui, né, da ASICS, você consegue ver sessões. O que você quer ver? Eu quero ver comunicações, plataforma, mídia. Eu quero ver opiniões, eu quero ver o que eu quero ver mais. Você pode assinar, né? Mas você pode ver especiais, 100 dias de inovação, editoriais, marketing na Olimpíada, Connect Ads. O que você quer ver aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui do ASICS escolhe pets brasileiros como embaixadores. Então, a marca que escolheu os pets, ela vai trazendo aqui qual que é a ideia. Aqui sobre marketing, você consegue filtrar. Estudantes pagam meia em ação do Café Pilão. Pô, você sabia que isso aconteceu? Pois é. Johnny Walker cria espaço imersivo para o Dia dos Pais. Carro e Surf, Voo faz parceria com Felipe Toledo. McDonald's aposta sobremesa da Hello Kitty. Então você consegue ver algumas coisas que não veria. Em site em português, esse, pra mim, é o melhor, tá? O meio mensagem, ele provavelmente é o maior. Se eu não me engano, é o maior. Então você consegue dar uma olhada nisso aqui, que é bem legal pra poder. Então eu já coloquei 3 aqui, tudo bem? E eu vou continuar. Agora, me diz o que você tá achando, se você já conhecia algum desses, ou qual que você gosta de procurar. Eu tô falando meio rápido aqui, porque eu quero passar um pouco por cada um. Mas vamos lá, vamos continuar. O outro que eu gosto é o Adweek. Ele é bem parecido com aqueles outros dois que eu mostrei, tá? Sobre o Ads of the World e o The Drum. O Adweek, ele é bem parecido também, tá? Ele é uma reunião ali de notícias e tudo mais. Ele é um pouco mais parecido com o meio mensagem, tá? Ele tem um pouco mais de escrita e tudo mais. Ele não é tão focado só nos anúncios quanto o outro. Ele tem um pouco mais de opinião, esse tipo de coisa. Então ele tem mais notícias, por exemplo, sobre inteligência artificial, outra coisa, mas é voltado para o mundo corporativo também. Então a gente pode ver, por exemplo, marketing esportivo, promoted content, né, partner experts, esse tipo de coisa. É bem legal, eu já uso bem menos que os 3 primeiros, mas de vez em quando eu tô abrindo a minha sessão de 500 bilhões de abas aqui para poder estudar, eu venho aqui. Então a gente consegue ter algumas abas legais. Então, se você é creator, você pode vir na aba Creators ou Creativity. E aí você vê, por exemplo, algum tipo de coisa que você vê lá fora. Essa campanha. Perceberam que a campanha da Sydney Sweeney foi absurda, né? Então, ela apareceu basicamente em todos que a gente viu. Então, é legal você pesquisar sobre isso. Benson Boone, aquele cantor. Então, você consegue ver algumas coisas que você provavelmente, jamais encontraria no Instagram, por exemplo. Sabe? Provavelmente você não encontraria essas notícias, não conseguiria saber sobre elas no Instagram. Muito difícil. Olha isso aqui, ó. Great marketing is felt before it's seen. Um grande marketing é sentido antes de ser visto. Então, a pessoa tem uma opinião aqui falando sobre isso. Por que ela acredita nisso? Então é muito legal esse tipo de coisa. Você vê opiniões que são de fora da sua bolha e que são de fora só do marketing digital, produção de conteúdo, são pessoas que trabalham com outras coisas.
Então é uma conexão de ideias muito legal. Esse outro aqui é uma IA do Google, que ela é meio boba, e eu conheci ela através do cara da agência de bolso aqui. É uma IA, basicamente, que é um TextFX, essa daqui, né? E ela é meio doida, assim. Se você for usar ela, você vai perceber o tipo de coisa que você consegue fazer com ela. Por exemplo, ela tem um exemplo aqui, vamos ver, Explode. Eu vou pesquisar, por exemplo... Ô, Jesus, bati na câmera. Vamos lá. Vou pesquisar, por exemplo, criatividade. E aí eu aperto pra ela. Ela pesquisou criatividade, ela vai me dar alguma resposta daquilo ali. E aí ela me dá algumas coisas. Cry to your father. Creativity, the original word. A playful pronunciation. Creatividade. Aqui, ó. Creatividade. Cry to your father, né? Pro seu pai. Então ela faz umas... Essa aqui é só uma das funções que ela tem, né? Pô, mas isso é muito idiota? Um pouco. Mas você pode pesquisar algumas coisas que podem te ajudar. Creativity. A ter ideias novas. Novos termos. Por exemplo, você quer pensar em um termo para colocar na sua página de vendas, um pilar do seu método, alguma coisa assim, você acha o termo que você tem muito bobo. Então pesquisa coisas diferentes. Criatividade. Criatividade explodiu a mente dela lá como um sonho febril, né? Alucinógico e vibrante. Vivendo atrás das ideias meio formadas, né? Então você consegue... Ele te dá algumas ideias assim que você... Ela vai servir para você criar algo do zero e funcionar tudo completamente? Provavelmente não. Mas você consegue ter ideia. Isso aqui é muito... Eu uso às vezes para ter uma ideia, procurar alguma coisa em que não seja tão óbvio. Então, por exemplo, ele pediu ali a glass of water. Então eu vou colocar a glass of water. Um copo de água. O que será que ele vai criar a partir disso para mim? Vamos ver. A glass of water perpetually overflowing yet never spilling. Legal isso? Legal isso. A glass of water that reflects a distorted upside down future. A glass of water, its surface shimmering with a miniature constellation. A glass of water that sings a forgotten lullaby when touched. Aqui é legal, né? Tipo assim, ela nunca espirra se ela só está escorrendo quando está cheio. É umas loucuras, são umas loucuras. Talvez isso não sirva muito pra você, mas eu gosto desse site. Eu uso menos do que os outros, uso. Mas é legal, é legal. Vou colocar o water aqui, por exemplo, nesse outro. Ele tem várias ideias aqui, né? Water, ocean, blue, sadness, feeling, hurt, love, life. Então, outra, por exemplo, eu gosto desse aqui, ó, acrônimo. Eu gosto muito de acrônimo, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o acrônimo water. Ele vai tentar criar um acrônimo para dizer o que é um acrônimo, né? Uma sigla aqui. Wonderful, amazing treasure of early resources. Legal. World across the terrain, everywhere reaching. Wave across the earth rivers. Então ele cria algumas coisas. Meu Deus, é um site espetacular? Talvez não seja, mas é legal. Drinking, vou pesquisar aqui, drinking a glass of water. O problema é que ele também é em inglês, né? Se você não sabe inglês, preciso falar de novo. Drinking glass of water. The ice clinks softly against the glass. A slight chill of the skin of my lips. The pure clean of... A subtle mineral tang of my tongue. Então ele descreve algumas cenas. Isso aqui é bem legal de fazer. Sem brincar, assim, tentar explorar novos universos e tudo mais. Eu trouxe o Funny Commercials aqui, mas não é só o Funny Commercials. Você pode pesquisar qualquer coisa. Não é um site específico, mas qual que é o legal do Funny Commercials e de outras coisas? Eu sou um cara que eu gosto bastante de humor, de stand-up, esse tipo de coisa. Posso ser pouco engraçado? Talvez eu seja bastante pouco engraçado. Mas eu gosto de ver os outros sendo engraçados. E eu gosto especificamente de anúncios que tem comédia, que contém humor. Acredito que o humor é um ponto que no Brasil a gente usa pouco pra vender, inclusive, e as pessoas meio que rechaçam ele. Nos Estados Unidos é muito usado pra vender. E lá fora também, não só nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Então, assim, ver anúncios engraçados, eu sempre gosto de pesquisar anúncios criativos, engraçados e tudo mais. Por quê? Quando você tem uma ideia absurda, pode ser que você não faça aquela ideia absurda, mas você parte da ideia absurda pra ir pra uma ideia mais normal. Percebe? Então, assim, a sua ideia pode ser completamente maluca. Então, cara, a gente parte sempre da ideia mais maluca possível, faz com que você consiga chegar num meio termo que é legal. Se você partir da ideia mais brocochô possível,
você vai reduzir ela, porque você vai cortar coisas quando ela ficar, e aí no final ela vai ser uma ideia merda. Então eu prefiro partir de algo que seja completamente maluco. Vamos ver qual que é o vídeo mais visto, ó. No canal Fun Orange Soft Drink Slovenia. Cara, quando que você veria um vídeo da Eslovênia? Tem um vídeo que é muito famoso, que é basicamente os caras vendendo um apoiador pra você fazer o número 2 no banheiro. E ele é muito engraçado. Pesquisem depois, tá? É muito legal. Então, tipo assim, cara, eu acho que vale muito a pena você reservar um tempo pra ver coisas engraçadas, principalmente voltadas pro meio do marketing, porque aí você vai ter ideias que não são só ideias emotivas, que não atacam só a emoção de chorar, fazer a pessoa chorar, e você faz a pessoa chorar no anúncio, e por isso ela compra de você. Você pode fazer a pessoa rir também, e ela comprar de você. Agora, eu vou te dar um exemplo que não é exatamente um site, tá? Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tá no 7º. É o penúltimo, porque esses dois aqui são a mesma coisa. Eu trouxe aqui um exemplo que é você encontrar sites do seu nicho que tem essa pegada mais profissional. Então, assim, eu já tive canal de futebol, tenho cliente de futebol e tudo mais. E, por exemplo, pra questão de futebol e de esporte, o The Players Tribune é um site muito bom. Então ele tem alguns artigos que tocam no fundo da alma da pessoa. Então, quer ver? Deixa eu achar um aqui. Por exemplo... Tem o do Adriano, cara. O do Adriano é muito bom, o do Adriano Imperador. Vou pegar um... Ele tem um brasileiro também, né? Aceitar todos. Adriano. Se eu pesquisar... Adriano, aceitar. Se eu entrar aqui, provavelmente ele vai me dar uma versão em português. Para ler em português, clique aqui. Aqui. Vamos lá. O Adriano tem uma história a contar. Eles disseram que eu tinha sumido. Adriano larga milhões. Adriano está drogado. Cara, isso aqui é uma história muito foda. Muito foda. Pra quem faz conteúdo, sei lá, sobre futebol, você vai descobrir muito no The Place Tribune. Aí, cara, você pode ter, por exemplo, o seu nicho pode ser outro nicho. E aí você tem que tentar achar um canal, um site, alguma coisa que traga a ideia do seu nicho. E essa é justamente a ideia do The News, por exemplo. O The News é basicamente a maior newsletter do Brasil, acredito eu. E ele virou uma empresa, né? O The News não tem só o The News aqui, é uma empresa. A Waffle, ela tem várias aqui. O The News, eu não assino o The News, porque meu e-mail já é um inferno. Então eu não vejo newsletter basicamente pelo e-mail, eu vejo por outros lugares, como por exemplo pelo próprio site do The News. E o The News tem vários, por exemplo, ó. Ele tem o The Business. O The Business é legal, porque o The Business a gente vem aqui sobre marketing, né? A gente abre aqui, por exemplo, deixa eu abrir esse daqui. Aqui, ó. Por que todo mundo quer vender proteína? E aí ele dá uma ideia de que porque vários produtos falam sobre a quantidade de proteína. Pô, por que o Starbucks tá colocando proteína no... Por exemplo, por que o YoPro surgiu? Por que as pessoas querem proteína? E aí ela fala sobre outras coisas aqui também, né? Sobre um compilado de várias notícias. Então, esse aqui tem a Waffle Foundation, né? O The Business é esse daqui. Tem outros, por exemplo, The Champs, que vai falar sobre esportes. Tem o The Stories, que vai falar sobre outras coisas. The Jobs, o The News é o mais famoso. Mas ela tem várias newsletters que são muito legais. The Jobs, o tempo não é o seu maior ativo. O que está contaminando suas decisões? A reunião mais importante do seu trabalho. O livro de Harvard me deu formando para NBA. Então, tem várias coisas bem legais aqui nas newsletters dele que você pode... Esse aqui, por exemplo. Você tem uma amostra que você pode ler. Então é bem legal você olhar o The News e se inscrever em alguma newsletter que você curta, né? Por exemplo. Inclusive eu recomendo para você que você inscreva-se em algumas newsletters no Substack sobre os assuntos que você quer. Eu me inscrevo em algumas, eu vou pesquisar alguma coisa, porque aqui você consegue um conteúdo mais denso. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Empreendedor Solo. Inclusive, eu sou inscrito no canal dele. Vou me inscrever na newsletter dele. Empreendedor Solo. Então, é muito legal que você veja isso. Sabe, tipo assim... Eu gosto do Substack porque ele tem um conteúdo mais denso. Você vê que as pessoas têm um pouco mais de trabalho para escrever do que só um Instagram, algo do tipo. Então, você consegue um conteúdo muito profundo e muito bacana de se pesquisar aqui dentro. Inclusive, se você quiser se inscrever na minha newsletter, vai estar aqui embaixo o link, tá? Vai estar aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado, o link para se inscrever na newsletter. Ele é muito pouco criativa, como o nome dela já diz, né? Nada criativo. Mas eu recomendo fortemente que você procure newsletters e sites do seu nicho para você se antenar do que tá acontecendo. Mas que você também procure coisas que estão fora do seu nicho. Que estão fora, que você pesquise coisas que não são exatamente do seu nicho. Que não são exatamente coisas
que você veria todo santo dia que estão relacionados ao seu trabalho. Porque muitas vezes a criatividade ela está em encontrar conexões em coisas inesperadas, ao invés de tentar à força fazer com que as coisas que você queira se tornem algo criativo. Perfeito? Esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que você tenha gostado. Espero que essas indicações te sirvam, use elas com sabedoria. As que você quiser descartar, descarte. As que você quiser assistir, assista. E hoje o convite é para se inscrever na minha newsletter. Quer se inscrever? Se inscreva. Não vou deixar um vídeo aqui no card final. O objetivo de hoje é fazer você se inscrever na newsletter. Ó minha cara. Clica ali e vai lá se inscrever. Forte abraço e até o próximo vídeo.